Eu queria dizer para a igreja que quem presta atenção no sermão, a vida transborda, está aí. Ó. E quem não presta, está dormindo, vai ser igual Eutico. Lembra o que aconteceu com Eutico? Caiu, e aí o que aconteceu com ele? Irmão, então você que está sonolento hoje de manhã, me ajude aí para... Não é palavra do pastor dizendo isso, é a palavra de Deus. Quem estava distraído lá, dormindo lá, ele passou por um percalço aí que ressuscitaram aquele jovem ali, depois que ele cai da janela lá, meio sonolento, que não estava prestando atenção no sermão. Eu queria nesta manhã compartilhar com a igreja algo que eu já vivenciei essa experiência algumas vezes na minha vida. Eu não sei se você já teve esse privilégio. Você já visitou alguma vez algum presídio e lá dentro, numa cela, e lá... Quem já passou por essa experiência aqui? Olha, até bastante gente, muita gente lá na galeria. Que experiência, irmãos. Que lugar difícil. Que lugar complicado para se viver, até porque o ser humano não foi criado para viver em meio à cadeia, à privação, acorrentado, às dificuldades, e o preso perde o direito de locomoção, o preso perde direito de relacionamentos, o preso perde direito sobre seu próprio corpo. Ele até quer fazer uma coisa, mas não consegue. E tem presos que chegam ao ponto que perdem até a vontade de viver. O cárcere é uma coisa muito difícil para cada um de nós, mas o fato é que muitos estão vivendo um cativeiro e não estão percebendo isso. Estão afetando seus relacionamentos, não estão tendo domínio mais sobre seus corpos, suas vidas não se deslocam mais como dantes, estão passando por grandes privações. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses 1, de 12 a 18. E o tema da reflexão desta manhã é cadeias que nos libertam. Cadeias que nos libertam. Filipenses 1, de 12 a 18, diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns que pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas que importa? Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Pai, esta é a tua palavra. Fale com a sua igreja, como o Senhor já tem dito nesta manhã, coisas grandes e tremendas que têm abençoado os nossos corações e vidas. Continue, Deus, nesse propósito, cumprindo o seu querer, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está passando por uma cadeia, por um momento onde
a sua vida começa a superabundar mais do que nunca. É o momento que ele vai então fortalecer as igrejas, escrever algo especial. E me chama muita atenção no texto quando ele fala, a guarda pretoriana aqui está sendo toda evangelizada, está chegando em alguns lugares, e o que eu acho lindo é quando o texto demonstra e aponta para que a igreja está passando por um processo de encorajamento, ou seja, a ousadia no pregar a palavra, aquilo que a igreja deveria fazer, a igreja estava morna, agora a igreja ela é avivada. Mas por que causa? Uma prisão. Amém, veio salvação essa casa. Uma prisão, apenas uma prisão. Como é que uma cadeia pode provocar algo tão especial? Por que uma cadeia pode fazer isso com a vida de um homem que primeiro estava sendo preso injustamente? Por que é que uma cadeia faz uma revolução tão grande na vida de um ser humano? E a guarda pretoriana estava ali. A cada 6 horas tinha um homem acorrentado a Paulo e ouvia do Evangelho. Daqui a 6 horas vem outro, ouvia do Evangelho. De tal forma que aqueles homens de confiança, aquele grupo de elite já estava ouvindo todos acerca do Evangelho. Ou seja, ele começou a falar, divulgar, escrever, fortalecer igrejas, mas ele tinha tudo para ficar paralisado, porque cadeia limita, cadeia priva, cadeia tira vigor, cadeia vai cercear sonhos, cadeia vai arruinar projetos. E a primeira coisa que eu quero destacar para você é que propósito deve superar qualquer circunstância. Eu vou repetir isso. Propósito deve superar qualquer circunstância. Vamos repetir isso, igreja? Propósito deve... Vocês estão de máscara, mas eu vi que não falou. Vai ser a última oportunidade para a chamada. Vamos lá? Propósito. O apóstolo Paulo, mesmo com essa vida que ele tinha, ele começou a perceber que o evangelho era mais importante do que sua própria vida. O apóstolo Paulo, então, dá uma ênfase, ele começa a viver em torno desse evangelho, tratar as coisas do reino. O apóstolo Paulo, ele está preso para proclamar a palavra de Deus, mesmo em meio às lutas, às injustiças, às cadeias, às correntes, e tudo mais que poderiam aprisioná-lo. O apóstolo Paulo não está preso numa cadeia, ele simplesmente vê o propósito que a cadeia lhe oferece. E em meio a esse propósito, o Evangelho é a revelação da pessoa de Cristo, e ele fala, esse Evangelho é essa revelação que é muito maior do que qualquer circunstância ao meu redor, e eu vou viver em função disso. Ele não enfatiza seus sofrimentos. O apóstolo Paulo podia escrever uma carta para Filipos dizendo, irmãos, essa noite a coça foi doída. Vocês não sabem como é a comida aqui na cadeia. Vocês não sabem o que é estar a cada 6 horas acorrentado a um homem aqui da guarda pretoriana. O apóstolo Paulo poderia estar contando e escrevendo um livro, que eu daria até um nome para esse livro, Memórias do Cárcere. Ia vender muito, irmãos, por tudo quanto ele estava passando. Talvez ele tinha todos os motivos para começar a falar da sua dor, da sua sofrência, do seu momento de privação, das suas injustiças, e ele tinha um currículo enorme para falar a respeito disso, sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele era um membro do Sinédrio. O apóstolo Paulo, ele foi delegado a ele o poder de pregar aos gentios. Ele falava, é para falar para judeu? Não é comigo não. O meu propósito é anunciar o Rei Jesus, o Evangelho para os gentios.
Mas o currículo dele, lá no capítulo 3 de Efésios, de 5 em diante, vem dizendo: circuncidado ao 8º dia, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você quer mais? Vamos na lista das injustiças, vamos na lista das prisões, dos açoites, dos naufrágios. Irmãos, que currículo extenso! Eu não sei qual é o currículo que você traz na sua vida, as marcas que você tem. Eu nunca gostei muito desse negócio de currículo, irmãos, sendo muito franco. Eu só vou preparar o currículo quando tiver minha filha um pretendente. Aí eu vou botar lá: mestre atirador, campeão de jiu-jitsu. Eu vou fazer um currículo daquele extenso, para ver se eu consigo intimidar o camarada lá. Mas olhem o currículo do apóstolo Paulo. Ele foi rejeitado em Jerusalém, Atos 9, perseguido em Damasco, Gálatas 1:17, foi esquecido em Tarso, Atos 9:30, arrastado e apedrejado em Listra, Atos, capítulo 14, verso 19, preso e açoitado em Filipos, Atos 16, escorraçado de Tessalônica e Bereia, Atos 17, chamado de impostor em Corinto e tagarela em Atenas, Atos 17, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, Atos 21, naufrágio indo para Roma, Atos 27, aí tem aquela coisa na ilha lá, cobra vem, fala primeiro, e falaram que ele não servia para nada, daqui a pouco quer virar um deus, vamos endeusá-lo, a cobra, a serpente mordeu, não aconteceu nada com ele. Meus irmãos, olha o currículo desse homem, mordido por cobra, passou por naufrágio. Eu vou ficar aqui a manhã inteira lendo o currículo do apóstolo Paulo. Esse camarada tinha tudo para dizer: ó vida, ó céus. A minha vida tem sido um tormento. Na minha vida eu tenho passado por grandes privações. Eu estou encarcerado, vivendo um drama. Mas, quando Deus coloca a cadeia em Paulo, não é para Paulo sucumbir. Tem um propósito, e o propósito fala mais alto que a vida. É isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, haja o que houver na vida do servo do Senhor, ele não vai ficar se lamentando, lamuriando e querendo divulgar então suas tragédias, mas ele vai entender o propósito. Ele vai compreender o que Deus está fazendo. Por isso o apóstolo Paulo declarava: para mim, o viver e o morrer. Tem gente que tem medo de morrer. Ai, pastor, eu tenho medo de morrer. Você conhece gente que tem medo de morrer? Fala assim para ele: não se preocupa não, tua hora vai chegar. Fique tranquilo. Não tem como escapar. Gente, que medo é esse? Todo mundo vai passar por isso, certo ou errado? Você não tem que ter medo de morrer, mano. Você tem que estar preparado. Você tem que estar dentro do propósito. Se não entender o propósito, aí fica com medo. Aí depois vive uma vida que não vale a pena. Paulo sabia que a soberania de Deus não era casualidade, determinismo. Não era uma vida sem propósito, sem destino. Não era uma vida que ele ia passar por tanto sofrimento, mas a sua vida tinha um governante, Cristo, e tinha propósito, proclamação do reino de Deus, do Evangelho. Ele não considerou sua dor fruto de ação de imperador, de soldados algozes, não. Ele não considerou a prisão como sendo aquela coisa ruim para a sua vida. Por quê?
Ele sabia que Deus estava no controle. Ele não colocou a Satanás a responsabilidade, dizendo: que praga que o diabo fez na minha vida, hein? Me jogou aqui nesse cárcere. Não, ele não fez isso. O que é que pode estar aprisionando sua vida nesta manhã? A enfermidade, a privação, a dor, a escassez, o perigo, a fome. Sabe por que o apóstolo Paulo não estava preso nisso? Porque ele não se considerava preso por César. Não. Ele se considerava preso por Cristo. Efésios 4:1. Quando você compreende que há um propósito para esta vida, para a existência, e esse propósito precisa falar mais alto que qualquer privação, cadeia, corrente, aquilo que possa então estar tentando diminuir ou atrapalhar sua comunhão com o Senhor, quando nós estamos acorrentados a Cristo Jesus, o propósito dá a última palavra na nossa vida e não as circunstâncias ao nosso redor. Amém, irmãos? Era isso que o apóstolo Paulo sabia. Paulo poderia fazer em drama, Paulo poderia estar pedindo: ó, irmãos, orem aí por mim, eu preciso ser solto. Eu tenho muito trabalho a fazer em prol da igreja, irmãos, orem para que a minha soltura venha logo. Ele não fala isso. Mas seu coração está cheio de alegria e gratidão, até porque o livro de Efésios é o livro da alegria, é o livro o livro mais alegre da Bíblia é Efésios. Digo, Filipenses. Filipenses é o livro da alegria. E como é que um homem pode transbordar tamanha alegria passando o que ele está passando? Porque a cadeia não prende, a corrente não paralisa, ele não perde a alegria, nem tampouco a noção de que o Senhor está conduzindo sua vida, sua história, que há um propósito. Ao ponto dele orar 3 vezes acerca de um espinho na carne, ele ouvir: ei, para, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós como igreja precisamos compreender nessa manhã, irmãos, qual é a cadeia, qual é a corrente que está paralisando a nossa vida, qual é a enfermidade, qual é o desemprego, qual é o abismo, qual é a escassez, qual é o casamento mal sucedido e que está tirando as nossas noites, está tirando o propósito. A gente está acorrentado hoje em questões tão fúteis, tão banais, e dizendo: paralisei. Não tem como adorar o Senhor em meio a essa enfermidade. Mas o mesmo Paulo e Silas, na cadeia, depois daquela coça, Atos 16, começaram a adorar ao Senhor. E no momento em que eles adoravam, eis que as portas se abriram. Eu acho lindo esse texto, porque não foi só a cadeia deles, não. Todas as celas foram abertas. Eu acho muito curioso que não foi só a corrente deles que desfez, não. Todas as outras se desfizeram. Porque quando o Evangelho chega, o poder de Deus é manifesto. Isso irradia dentro, vai fora e tudo que está ao seu redor. Há um propósito. Há um propósito. E nesse propósito, irmãos, esse propósito ele é superior à vida daquele que é chamado. Não tem hoje dificuldade, limitação que possa então nos paralisar. Muita gente paralisou nessa manhã na cadeia da incredulidade. Está paralisado na cadeia da imaturidade da fé, bebês espirituais. É sempre aquele leitinho, você vai dar um alimento mais sólido, engasga, tem náusea, aí fica tomando remédio, é difícil. Muita gente hoje paralisou, sabe por quê? Porque não morreu de fato para a vida que tinha. O velho homem grita, o pecado escraviza. Porque Paulo dizia: o morrer é Cristo, a vida que eu tinha, eu morri e morto. Não tem dificuldade para lidar com privação. Morto não tem dificuldade para lidar com cadeia.
Morto não tem dificuldade para lidar com corrente. Sabe por quê? Porque o propósito está falando muito mais alto na sua vida. Ele conseguiu evangelizar toda a guarda. Todos aqueles homens ainda impulsionaram mais esse evangelho para aquela classe média, chegando até ao grande César. E mais, a igreja sendo encorajada, o propósito de Deus se cumprindo por intermédio da vida do apóstolo Paulo, apesar da cadeia. Um homem alegre por estar conectado e aprisionado à pessoa de Cristo. Segundo momento, prioritariamente, Deus está focado em fazer algo em nós e não por nós. É isso mesmo. Prioritariamente, Deus está focado em fazer algo em nós e não por nós. Ele já fez o sacrifício da cruz. Ele fez por nós. Agora, esse sacrifício hoje precisa gerar algo em nós. E quando isso não representa nada, fica difícil viver uma vida que vale a pena. Porque nós desenvolvemos uma relação estranha com Deus. Nosso foco é sempre que algo que acontece conosco, Deus precisa mudar as circunstâncias e fazer algo por nós. Quando se trata de Deus fazer algo em nós, a gente não quer nem saber. Basta ver os cultos dominicais, que nós viramos pedinte. Oração é pedido. Não é relacionamento. Eu nunca vi num chat desse, em qualquer culto, alguém falando assim, tem um irmão que vai agora para o CTI. E o caso é grave, é um paciente terminal. Vamos agora, irmãos, não orar pela cura, mas orar para que seu interior possa transbordar rios de água viva. Porque o físico, se Deus quiser curar, vai curar. Mas o que é preciso num momento como esse? O interior sofrer uma revolução, ter uma metanoia, uma transformação total, uma metamorfose. Para quê? Para que Deus possa fazer algo em nós. Deus nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, mas Deus não tirou a cadeia de Paulo. Deus não tirou suas amarras, mas Deus usa essas amarras para que o seu interior possa ser renovado de dia em dia e transformado por um propósito maior que Deus tinha para a vida desse homem. Sabe por que a cadeia está afligindo? Porque o interior não está sendo renovado. Sabe por que a privação está batendo firme, desestabilizando? Porque o interior deveria se renovar de dia em dia, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Quando o interior não é revolucionado, não é transformado, tudo que está ao nosso redor causa um problema muito maior. Deus não vai tirar correntes, mas vai usar corrente, irmão. Deus não vai tirar a cadeia, mas vai usar a cadeia, Ele faz o que agrada. Deus às vezes não tira a enfermidade, mas usa a enfermidade como algo que promova dentro de nós uma grande mudança, de tal forma que o Evangelho será proclamado, o nome do Senhor será exaltado. Nós sempre achamos que para sermos felizes nós precisamos sair da corrente, sair do cárcere, mas Deus usa quem quer, como quer, irmãos. Você olha para a vida de Sansão, Deus usou a queixada fresca de um jumento lá, foram 1000 homens lá, que ele já sacrificou. Você olha para a vida de Daniel, a cova privou? Não. Sabe por quê? Daniel sabia o propósito, não arredou o pé.
O seu interior estava completamente transformado para uma vida que valia a pena com o próprio Deus. Ele falou, pode lançar na cova, pode fazer o que você quiser, porque não é a cova que vai me paralisar. Sadraque, Mesaque, Abidnego, lança, rei, na fornalha. A gente não vai se dobrar isso aí não. Sabe por quê? Aqui dentro a gente tem plena convicção do que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, e a nossa motivação é viver com um propósito, com uma vida que vale a pena para a glória dEle. Revoluciona aqui dentro, que as circunstâncias ao redor não vão te afetar. A imagem de Cristo precisa ser gerada e nos transformando à semelhança daquele que nos gerou. Quando Deus não gera algo novo dentro de nós dia a dia, nós não estamos sendo transformados. Pode ser um sinal de que o que virá ao seu redor vai abater, vai sacrificar, vai paralisar. Sua limitação hoje está trazendo amadurecimento ou sofrimento? A prisão que você se encontra nesta manhã é uma prisão que dentro de você está sentindo uma ligação especial no trono da graça? Sim ou não? A tua cadeia, a tua corrente, a tua dificuldade, a sua limitação é algo que está transbordando o rio de Deus? Ou será que você só quer contar as memórias do cárcere, dizendo para todo mundo, ora por mim, eu não aguento mais essa comida, ora por mim, a corrente está me atrapalhando, ora por mim que daqui a pouco vai chegar um outro soldado aqui, eu não sei quem é, e fica difícil essa convivência, ora por mim porque eu tenho muito o que fazer, mas dentro não há mudança para valer. Alguns podem estar dizendo, pastor, o senhor não sabe do meu drama, da minha corrente. A minha corrente hoje chama-se enfermidade. A minha corrente hoje chama-se divórcio. A minha corrente hoje chama-se desemprego. A minha corrente hoje chama-se injustiças. Deixa o Senhor renovar o teu interior, apesar das injustiças, apesar do divórcio, apesar do desemprego, apesar das privações. Ei, acorde! Deus tem um propósito muito maior para a sua vida, e Deus vai usar isso como um elemento de mudança, de transformação. Para quê? Para que a glória dele seja estabelecida. Meus irmãos, se é verdade, que nascemos de novo, nosso interior precisa ser transformado. Se é verdade que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, deixa a corrente, a prisão contribuir. Se é verdade que tudo que está acontecendo conosco vai produzir um peso de glória muito excelente, não tem cadeia, não tem divórcio, não tem desemprego, não tem enfermidade, não tem injustiças que podem mudar o curso de vida que Deus planejou para mim e para você. Amém, meu irmão? Quando a gente entende isso, meus irmãos, nós somos transformados. A mudança, ela vem lá de dentro. Tudo que está ao redor é contagiado. E Paulo fala, aguarda, aqueles homens vão divulgar isso. O povo de Deus vai sair agora como nunca saiu para proclamar a mensagem do reino, esse evangelho que são boas novas. As coisas boas, as coisas novas estão chegando, mas o apóstolo Paulo passou por um momento muito difícil, mas não desanimou. Ao contrário, o homem interior se renovava de dia em dia, com todas as privações. Sabe por quê? Deus não desperdiça, irmãos, injustiças, sofrimentos, privações, traições, desempregos e todas essas mazelas, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados pelo seu decreto. Mas, pastor, apesar das perdas, apesar das dificuldades, o que eu devo fazer então?
Filipenses 1,18. O que importa? É a pergunta. Ele vem dizendo, tem gente que está proclamando o evangelho por contenda, fazendo com motivação errada, fazendo coisa que não devia, mas o que importa? O que importa é a pergunta que não quer calar. Nós estamos dando muita importância àquilo que não deveríamos nos preocupar, mas estamos dando pouca relevância àquilo que deveria ser transformado dentro de cada um de nós. A mudança só ocorre quando há uma conexão entre dor e propósito, e que o nosso viver possa ser Cristo. Se Cristo está vivendo em nós, nós vamos fazer tudo para agradá-lo. Se Cristo está habitando, Ele está reinando, essas coisas fúteis, banais, de menor relevância, não vão paralisar a cadeia de adoração. Não vai paralisar, não. Não vai paralisar aquilo que o Senhor quer fazer. Tem gente hoje que não consegue ter o interior renovado, não consegue entender o propósito, vem para a igreja servir o Senhor, aí quer colocar o profissionalismo, a técnica acima do propósito. Irmão, não vai dar certo. Ah, porque lá fora se faz assim, o pessoal é muito profissional. Eles têm outro propósito, nós temos um completamente diferente. Nosso propósito é um, nós vamos padecer, sofrer, e nós vamos ver por intermédio do como o Senhor quer nos usar, tudo ao nosso redor ser transformado. Esse é o propósito. As coisas ao seu redor estão sendo transformadas para melhor, óbvio. O propósito está sendo cumprido, teu interior está sendo renovado, Deus está sendo exaltado na sua dor. O que importa? O que realmente importa para nós nessa manhã? Paulo dizia, eu sou um escravo de Cristo. Ele se declarava, estou crucificado com Ele. Ele dizia, em nada eu tenho minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da sua glória. Que vida abundante, que homem acorrentado por Cristo. Paulo não declarava que as coisas do mundo valiam alguma coisa, ao contrário, ele usa até um termo muito ruim, ele fala, eu declarei essas coisas como sendo esterco, não vale nada. Sabe por quê? Ele tinha prazer em padecer por Cristo. E eu queria concluir essa reflexão dizendo uma coisa para você. A vida ela é feita de escolhas. Você pode escolher hoje viver aprisionado no pecado. Você pode hoje escolher viver se martirizando por ter perdido algo. Você pode hoje escolher viver uma vida acorrentada às circunstâncias ao teu redor. Ou você pode permitir que o Evangelho, que é pleno, mude seu interior, faça você permanecer firme num propósito, mudar a realidade ao seu redor. Mas é como uma pedra que a gente só solta num rio e ela vai fazendo eco. E talvez somente a eternidade possa mensurar o que o Senhor quer fazer pela instrumentalidade dos seus servos. Você pode escolher hoje viver uma vida dizendo, minha cadeia, minha privação, essa corrente, essa injustiça. Ou você pode dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode escolher hoje. Você pode escolher hoje. Porque aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará,
porque aquele que sai andando, levando a preciosa semente, regando com lágrimas de dor, com lágrimas de traição, com lágrimas de injustiça, com correntes que aprisionam, vai voltar sem dúvidas com seus feixes. Essa é a palavra de Deus. Tem uma promessa. Por isso Lucas declarou em capítulo 4, verso 18, olha: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele replicou o que estava lá em Isaías 61, verso de número 1. O Espírito do Senhor está neste lugar. O Senhor quer te tirar do cativeiro que você se encontra. Quantas almas hoje aqui acorrentadas, paralisadas, neutralizadas. Quantas pessoas que estão me ouvindo, quantas hão de me ouvir num segundo momento assistindo esse sermão, mas com vidas aprisionadas, vidas cativas, sempre se lamentando pelas perdas, pelas dificuldades, pelas limitações. Mas o Senhor colou a cadeia em você, a corrente em você, não é para te paralisar, é para que dentro de você possa ter uma revolução, tua mente possa ser transformada e o Evangelho possa chegar onde você nunca imaginou. O propósito será cumprido, o Senhor fará coisas grandes, mas é preciso nessa manhã tomarmos uma decisão dizendo: Senhor, essa cadeia tua, essa corrente foi o Senhor que permitiu, me ajude a conviver com ela para que o teu propósito se cumpra na minha vida. Senhor, gere dentro de mim uma revolução, que em meio a isso eu aprenda, porque não tem cadeia que vai me paralisar, não tem dor que vai me tirar do eixo, não tem privação que vai fazer você sair do propósito, porque muito maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Curve sua cabeça agora e fale com Deus. Eu quero perguntar primeiro, pessoal que está conosco na internet, você está passando por um cativeiro, dizendo: pastor, falou comigo, eu não enxerguei o propósito, eu estou sucumbindo emocionalmente, eu paralisei espiritualmente, mas nessa noite o Senhor está me trazendo de volta ao jogo. Nessa manhã o Senhor está me trazendo de volta ao jogo. Nessa manhã o Senhor está fazendo uma revolução. Eu vou parar de ficar falando dessas coisas, eu vou entender o propósito, eu vou caminhar, porque o propósito é maior do que a minha vida. E eu quero, em nome de Jesus, cumprir meu chamado, meu propósito. Onde está você que nessa manhã está dizendo: eu estava sucumbindo, mas o Senhor me traz à tona, o Senhor me traz de volta? Onde está você? Coloca no chat assim: sou eu, pastor, eu preciso. Eu quero fazer um segundo apelo a você que está talvez no cativeiro do pecado e não consegue se libertar. Genuinamente você quer sair, mas vem um dia, vem outro dia, você cai, e fica aquela vida de altos e baixos, aqueles ciclos. O Filho quer te libertar hoje. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Você está debaixo da graça. Você quer receber hoje essa graça, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você? Quantos querem nesta manhã dizer: eu quero receber a Cristo, eu quero perdão pelos meus pecados, eu não quero mais estar acorrentado a uma vida de cativeiro?
Mas quero nesta manhã dizer, eu sou livre. Eu sou livre para estar preso a Cristo, estar acorrentado em Cristo e viver uma vida com sentido para a glória do nome dEle. Quantos estão aqui comigo nesta manhã dizendo, eu estou entregando minha vida a Cristo Jesus? Onde você está? Faz um sinal para mim. Alguém na galeria dizendo, sou eu, pastor, quero só orar pela sua vida. Quero só identificar você, orar com você. Alguém na galeria dizendo, sou eu, pastor. Eu estou tomando essa decisão, eu quero isso. Eu quero receber a Cristo. Alguém à minha direita aqui no salão, à minha esquerda dizendo, eu quero. Estou te vendo aqui, você à minha esquerda, Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão, glória a Deus. Há mais alguém nessa manhã dizendo, sou eu. Tem gente lá na galeria, glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Vocês dois aí em cima, estou vendo, tem mais 3, 4, 5 pessoas lá na galeria. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém nessa manhã dizendo, eu estou entregando minha vida nas mãos de Cristo Jesus. Eu quero perdão pelos meus pecados, eu quero recebê-lo. Há mais alguém? Alguém no chat dizendo, pastor, eu estou recebendo a Cristo, eu quero entregar minha vida a Ele. Há mais alguém nessa manhã dizendo, sou eu. Escreve aqui para a gente, eu quero orar com você, por você. Quantos estão conosco aqui nessa manhã dizendo, pastor, eu estava sucumbindo, mas eu entendi que há um propósito, eu entendi que há um chamado, e eu quero estar acorrentado a Cristo. Parar de me lamuriar, de me lamentar. O Senhor vai usar o que for, o nome dEle será glorificado na minha vida. Eu não vou mais desanimar, eu não vou deixar mais me abater. O Senhor fará coisas grandes. Quantos nessa manhã estão conosco dizendo assim, sou eu, pastor? Faz um sinal aqui para mim. Estou te vendo ali atrás, glória a Deus. Você aqui à minha esquerda, glória a Deus. Mais ali, lá em cima na galeria, louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém dizendo, sou eu. Sou eu. Vamos orar, queridos. Vamos falar com Deus. Quantos estão no chat aí escrevendo, falando, estou aqui, eis-me aqui, eu quero. Está aí a Nube escrevendo. Tem outros aí. Sim, eu quero. Luciana. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, bendito, nós louvamos o nome do Senhor, porque sabemos que no mundo teríamos aflições. O Senhor nos convida a vivermos o novo do Senhor, crendo que o Senhor renovará o nosso interior, dará força, coragem, ousadia. Teu propósito será cumprido. Cada dia estaremos sendo trabalhados, amadurecidos por um propósito que é maior que as nossas vidas, pois o nosso viver é Cristo. E nós queremos considerar tudo aí fora como sendo esterco, para viver uma vida que vale a pena. Senhor, quanto aos meus irmãos no chat, aqui na igreja, que corajosamente falaram, eu quero receber a Cristo Jesus. Perdoe seus pecados, Pai. Escreve esses nomes no livro da vida. Faz uma revolução no seu interior, que sejam libertos de todo pecado, para que possam viver o novo do Senhor. Os fortaleça, Senhor, para que a vida que vão viver a partir de agora possa ser uma vida aprisionada contigo, e que sejam felizes e alegres apesar das circunstâncias exteriores, porque o Senhor os tem chamado para uma vida que vale a pena ser vivida. Promova isso neles, para a glória do nome do Senhor.